If you'd open your Bibles to Romans Se abrir chapter a 12, Bíblia em verse Romanos 1, capítulo 12, versículo 1, verá que aqui nesse texto o apóstolo Paulo está falando sobre usar a capacidade de raciocínio. Romanos 12, versículo 1 diz: Portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Aqui Paulo fala sobre a faculdade de raciocínio. Faculdade é sinônimo de capacidade. Então, se você raciocinar sobre alguma coisa, você terá a capacidade de tomar uma boa decisão. Mas no texto de hoje, Paulo menciona outra coisa. Vamos ver 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2. No entanto, irmãos, com respeito à presença do nosso Senhor Jesus Cristo e a sermos reunidos com Ele, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirmem que o dia de Jeová já chegou. Então, como vimos nesse texto, Paulo fala sobre perder facilmente o bom senso depois de raciocinar sobre um assunto e chegar a uma conclusão. Ele diz que quando raciocinamos sobre um assunto e chegamos a uma conclusão, não devemos perder o bom senso. Era isso que ele estava falando aos irmãos em Tessalônica. Em sua primeira carta, Paulo avisou os irmãos ali que o dia de Jeová estava chegando, estava próximo. Mas alguns da congregação foram além disso, dizendo que o dia de Jeová já tinha chegado. E, na verdade, o versículo 2 fala de uma carta que até parecia ter sido escrita por Paulo, dizendo que o dia de Jeová não estava próximo, mas já tinha chegado. E alguns se desviaram porque não pararam para pensar no assunto, e aparentemente a fé deles ficou abalada. Nos versículos seguintes, Paulo os ajudou a raciocinar sobre algumas coisas que tinham que acontecer antes de chegar o dia de Jeová. Então, vamos falar agora da parte do texto que fala sobre não perder algo facilmente, como, por exemplo, a nossa fé. Isso é importante porque leva anos para desenvolvermos uma forte amizade com Jeová e também uma forte fé. E só de pensar no que Paulo disse, de que podemos perder facilmente a fé, já ficamos preocupados. Pode acontecer com qualquer um de nós. Não é verdade que logo pensamos em Judas Iscariotes? João 6,64 diz que Jesus sabia desde o princípio quem o trairia. Desde o princípio de quê? O perspicaz diz: desde o princípio de quando Judas começou a tornar-se mau, passando a ceder à imperfeição e a inclinações pecaminosas. Quanto tempo isso levou? Bem, fazia menos de um ano que ele tinha sido designado apóstolo. Sabemos que sua designação não foi um erro. Então, foi nesse breve período que Judas Iscariotes passou de apóstolo para apóstata. É por isso que é bom relembrar o conselho que Paulo deu. Temos que tomar cuidado para não perder facilmente o bom senso depois de termos raciocinado sobre assuntos importantes. Às vezes, nós passamos por certas situações na vida em que podemos perder facilmente a nossa fé. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Que situações são essas? Algumas delas são estresse, depressão ou ansiedade. A sentinela de 1º de março de 2010 diz: quando uma pessoa está sob grande estresse emocional, é mais difícil raciocinar. Vamos pensar num exemplo. Não é um caso real. Imagine um irmão que é bem achegado aos seus pais. De repente, sua mãe morre. Isso deixa o irmão muito abalado emocionalmente.
Esse irmão começa a entrar em depressão e, por causa disso, diminui o ritmo no estudo pessoal e nas atividades espirituais. Daí, pouco tempo depois, o irmão dele é desassociado. Ele fica arrasado, não consegue dormir. Então ele acorda, pega o computador, liga e começa a assistir algo impróprio na internet. O que aconteceu com esse irmão? Bem, ele perdeu facilmente o bom senso. A sentinela de 15 de novembro de 1992 diz: uma profunda e prolongada depressão talvez tenha corroído a forte fibra emocional da pessoa, ou talvez tenha tornado extremamente difícil tomar decisões sábias. O que esse irmão poderia ter feito? Quando ele percebeu que estava ficando deprimido e estava diminuindo o ritmo das atividades espirituais, ele deveria ter buscado ajuda para identificar a causa do problema. Mas que outra situação poderia nos fazer perder facilmente a fé se não ficarmos atentos e baixarmos a guarda? Tem a ver com os apóstatas. Existe uma coisa que os apóstatas estão falando e tentando usar contra nós. A mídia e outras pessoas estão falando sobre isso também. Tem a ver com a nossa posição bíblica de que, a menos que a pessoa confesse, só é possível tomar uma ação judicativa contra ela se houver duas testemunhas. Deuteronômio 19:15 mostra que o nosso raciocínio é bem claro nesse assunto. Esse texto não deixa dúvidas. Ele diz: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém por causa de qualquer erro ou pecado que ele tenha cometido. A questão deve ficar estabelecida com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Bem claro, não é? Não podemos formar uma comissão judicativa com apenas uma testemunha. Mas daí eles dizem: mas o Velho Testamento também diz que as mulheres adúlteras devem ser apedrejadas. Vocês não fazem isso. Então, por que vocês insistem em dizer que é preciso ter 2 testemunhas? Se não tivermos cuidado, essas coisas podem acabar nos confundindo, porque temos que raciocinar bem sobre o assunto. E como podemos fazer isso? Podemos ler Mateus capítulo 18, versículo 16, onde Jesus estabeleceu o procedimento correto para os cristãos. Mateus 18, versículo 16 diz: mas, se não o escutar, leve com você mais 1 ou 2, para que, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja estabelecida. Então, Jesus Cristo foi bem claro: tem que ter 2 testemunhas. Mas isso não quer dizer que, se tiver apenas uma testemunha, não vai ter consequências. Pode ser que tenha, depende da situação. Mas a Bíblia é bem clara: antes de formar uma comissão judicativa, é necessário ter uma confissão ou 2 testemunhas. Então, nesse assunto, nós nunca vamos mudar nossa posição baseada na Bíblia. Jeová nos deu a capacidade de raciocinar. Então, vamos fazer o nosso melhor para não perdermos facilmente a fé. Assim, vamos ter a mesma confiança que Paulo tinha quando disse em 2 Tessalonicenses 3, versículo 5, que o Senhor continue a guiar com bom êxito o seu coração ao amor a Deus e à perseverança pelo Cristo.